Vamos falar de propriedades dos materiais. Tem 3 tipos básicos de propriedades. Propriedade mecânica, propriedade química e propriedade física. Gente, o que significa isso? O que é uma propriedade? Propriedade é uma característica oferida ao material de acordo com os seus componentes, com a sua formação. O tipo de estrutura molecular que ele tem, o tipo de material, o tipo de liga que forma esse material. Então ele vai conferir certas propriedades e vai penalizar outras. O que significa isso? Olha, por exemplo, se eu tenho um alto teor de carbono no meu aço, eu tenho uma superfície muito dura, né? Eu tenho uma superfície altamente resistente ao desgaste. Porém, ela é frágil. Por quê? Porque ao choque, ela não tem grande resistência. Porque quanto maior o teor de carbono, quanto maior o teor de carbono acumulado na superfície, a gente vai ver isso na hora de falar de tratamento térmico, eu tenho essa propriedade oferida ao material. Então, se eu quero uma resistência ao desgaste, eu quero que 2 peças trabalhem uma em cima da outra. Então, eu preciso de uma superfície extremamente dura. Agora, se tiver choque, ela não pode ser extremamente dura. Porque senão eu aumento a fragilidade de acordo com o material que eu estou compondo. Então, quando eu falo de materiais, eu tenho 3 tipos de propriedades. Por quê? Mecânicas. Lógico, eu tenho resistência mecânica, né? Tenho resistência ao choque. E físicas. Olha, eu tenho uma série delas. Químicas, eu tenho mais uma série delas. O que é? Propriedades elétricas, termoelétricas, térmicas, enfim, tem uma série de propriedades. A gente já vai ver algumas delas aqui, vai falar um pouquinho sobre elas. Mas isso pode definir o material que eu vou usar? Pode. Né? Olha, se eu estou preparando uma bota para o sujeito mexer com um material elétrico, eu não vou pôr uma biqueira de aço ou não vou pôr a sola de aço para o sujeito. Certo? Por quê? Porque transmite eletricidade. Na hora que o cara tocar, ele vai ser um condutor e vai gerar maior caca. Então tem que pôr um material isolante, uma borracha. Opa, mas tem que cuidar, porque se molhar a borracha também, ela passa a ser... Então, esse condutor, essas propriedades todas que os materiais têm, influenciam na escolha na hora que você vai definir um produto. E a engenharia do produto entra mais focada nessa área. Tá? Vamos ver algumas dessas propriedades, vamos tentar entender um pouquinho de cada uma delas. Aí talvez fique mais fácil para que vocês assimilem. Propriedades mecânicas. Olha lá. Resistência, né? A famosa resistência mecânica. Dureza. Dureza é isso que a gente falou. Superfície extremamente dura. O que significa dizer que ela é dura? Ela é extremamente resistente ao desgaste, porém não é resistente ao choque. Para ser resistência ao choque, então ela tem que ter maior resistência mecânica, que é a propriedade de cima. E assim por diante. Entra a tenacidade, entra a fragilidade, entra uma série de propriedades mecânicas que envolve. Qual a aplicação disso? Olha, simples, né? Peças de máquinas, estruturas metálicas. Por quê? Porque eu preciso, para essas máquinas, materiais que vão trabalhar um em cima do outro. Eu preciso, para as estruturas metálicas, uma resistência mecânica muito grande, uma pouca variação térmica, porque senão eu posso ter problemas sérios. Né? Vocês sabem como são construídos os trilhos de trem? Você sabe que em cada barra de trilho existe uma folga entre eles. Por quê? Porque com o calor excessivo, quando ele está muito aquecido, ele expande. Né? Quando esfria, ele se contrai. Então, são propriedades que têm que ser consideradas na hora de montar um produto. Então, principais aplicações, peças de máquinas e estruturas metálicas. E as químicas? O que são propriedades químicas? Nossa, aí nós temos também mais uma série delas. Mas vamos pensar nas principais, as mais comuns, as mais corriqueiras de utilização. Resistência à corrosão. Por quê? Lógico, né? Eu tenho uma peça de navio. Sabia que no casco do navio a gente põe uma peça que tem facilidade de corrosão, e a gente chama isso de material de sacrifício, para que a corrosão se concentre toda naquele elemento e não corroa a carcaça como um todo? Então, por causa disso. Então, resistência à corrosão tem a ver com isso. Olha, eu vou trabalhar com elementos químicos, então se passar nesse tipo de material, eu vou ter... Ele vai comer o material. Por quê? Porque ele vai
reagir com a superfície desse metal, por exemplo, né, ou desta cerâmica, e ele vai corroer, ele vai gerar buracos aqui no meio, verdadeiros buracos, não é nem fuso, é buraco mesmo, certo? Iguais a esses que a gente vê nas estradas brasileiras. Agora pense isso numa peça, então a corrosão vai trabalhar essa questão. A resistência à radiação. Uai, quando você vai fazer lá um exame, uma radiografia, o sujeito não põe aquele colete de chumbo para poder estar com você na sala e tal. Por quê? Ah, mas ele põe nele, mas não põe na gente. Lógico, porque você vai receber uma vez só. Ele está recebendo todo dia aquela quantidade. Então, aí ele vai fazer uma diferença grande. O efeito é muito grande. Então, ele vai usar o chumbo. Para quê? Porque é resistente à radiação. Não deixa a radiação passar. Resistência à contaminação. Pense naquelas máquinas, por exemplo, que fazem o empacotamento do arroz. Ou, melhor, o empacotamento do açúcar. Já pensou nisso? Do sal? Pense que essa máquina, ou as canaletas de onde passam esse açúcar, esse granel, é jogado até que ele seja orientado, até chegar no saquinho e seja feito o fechamento. Se todos esses materiais que ele está passando ali não tivesse essa resistência à contaminação, como é que seria? Você poderia ter materiais desses sendo fornecidos junto com açúcar e gerando N problemas, né? Desde câncer, né, em última instância, até problemas menores, estomacais, alguns problemas de gastrite ou coisas do gênero. Poderia? Poderia. Por quê? Porque você está usando um equipamento que usa canaletas, usa materiais onde passa o açúcar que estão contaminando. Ah, mas então é só isso para alimentação? Não. Digamos que você queira fazer, por exemplo, o azulejo que você usa na sua casa, ele vai com um esmalte por cima, certo? Ele vai com uma película, a cerâmica, né? É uma peça cerâmica, com acabamento superficial bacana e com um esmalte depositado em cima dele. Mas essa carepa que é colocada ali, né? Essa cobertura transparente que é colocada no seu material, sabe como ela é obtida, não? Ela vem assim, em farpas, parece assim, raspa de polenta, sabe aquelas... É assim que ela é fornecida, é assim que a gente recebe ela na indústria. O que faz com isso? Você joga ela dentro de um tanque de moagem, põe esferas de moagem, moe esse material com líquido, né, com água, esse material sai moído, depois sai líquido e depois você faz a aplicação, queima e ele obtém aquela dureza muito alta, né, na superfície da cerâmica. Porque a cerâmica só, ela esfarela. Quando você põe esse verniz em cima dela, é que ela tem uma dureza, né, próxima ao vidro, alguma coisa assim, bastante. Por quê? Porque ele passa por todo um processo que vai conferir essas propriedades a esta superfície. Tudo bem? Então, essa moagem, se eu tiver com esfera de aço e fizer essa moagem, eu vou contaminar. Então, na hora que eu fizer isso, ele vai sair algumas... vão deixar algumas pintas de manganês, por exemplo, que na hora que você fizer a deposição no azulejo, puxa, ele não vai ser um classe A, um classe AA, ele vai ser um classe B ou C. Por quê? Porque ele vai ser com pintas, com manchas. Por quê? Porque não tinha essa resistência à contaminação nesse material. Tudo bem? Aplicações. Para fábricas de produtos químicos, né, que não podem ter mistura nem inserção de outros materiais. Para estruturas expostas ao tempo, no caso da corrosão. Para estruturas náuticas, como a gente já citou, o material de sacrifício. Enfim, para tanques de moagem, né, para não haver contaminação do material. Enfim, tem uma série de aplicações. Aqui estamos citando as principais, as mais comuns, as mais corriqueiras. E as propriedades físicas? Olha, o que é físico? A densidade. O que é densidade? Densidade é o peso que se dá, né? Cerâmica é um material muito leve, certo? Se você for pesar uma bolacha cerâmica, né? Aquele substrato antes de você pôr o vidro e tudo mais, você vai ver que ela é muito leve, certo? Certo. Mas aquela cerâmica feita daquele jeito. Porque, por exemplo, a cerâmica técnica de alta alumina, ela tem uma densidade muito parecida com a do aço, por exemplo. Às vezes supera
Né? O que é essa cerâmica de alta-alumínio? O que é essa cerâmica técnica? É aquela que a gente faz os cilindros e os anéis, por exemplo, de carros de corrida. Né? Os nossos Fórmula 1 utilizam um motor com base cerâmica, é essa cerâmica que a gente está falando. Altíssima densidade nesse material. Por quê? Pelo processo de obtenção, né? Pela forma com que ele é trabalhado, a gente obtém isso. Eu vou dar uma... Então, densidade é isso. Eu aumento muito a densidade, eu dou peso para o negócio. Condutividade elétrica, condutividade térmica, essas que a gente já falou de cerâmica também são ótimas para trabalhar essas questões físicas, tá? Estruturas de baixo peso, aplicações elétricas, instrumentação, tem muito instrumento hoje, por exemplo, em cerâmica técnica, né? Bisturi em cerâmica técnica, enfim.